O deserto iraquiano cintilava sob um sol que parecia mais uma fornalha do que uma luz. No meio da manhã, qualquer metal podia queimar a pele e o vento carregava areia afiada o suficiente para cortar. Na maioria dos dias, a base avançada Hawk's Nest assava em silêncio sob aquele calor interminável. Mas não neste dia. A base estava sob cerco. Morteiros explodiam em ritmo constante como uma batida de tambor do destino. O chão tremia. As tendas balançavam e as vozes nas comunicações se misturavam com estática e medo. 2 helicópteros Apache estavam espalhados na pista metal carbonizado, rotores quebrados, fumaça negra subindo em direção ao céu alaranjado. Apenas uma aeronave permanecia intacta dentro do hangar de manutenção. Em todas as frequências de rádio, a voz do tenente-coronel crepitava. Qualquer piloto de Apache na base, precisamos de cobertura aérea agora. Seguiu-se o silêncio. Todos os pilotos treinados estavam voando em outros setores ou inconscientes sob morfina nas tendas médicas. Uma segunda explosão sacudiu o hangar. As janelas estremeceram. A areia caiu das vigas. Mecânicos e técnicos ficaram imóveis enquanto o rádio repetia o chamado desesperado por ajuda. Dentro do hangar, uma pequena figura estava ao lado de uma carcaça de turbina, os antebraços cobertos de graxa. A sargento Amélia Torres, conhecida por todos como Mia, levantou os olhos da bancada. A chave inglesa em sua mão estava preta de óleo. Seu rosto estava coberto de suor e poeira. Ela falou baixinho, mas cada sílaba carregava ferro. Eu posso pilotar. Por meio segundo, ninguém fez um som. Depois, em descrença, alguém murmurou. Ela é só uma mecânica. Mia media 1,62 m, feita de resistência e orgulho teimoso. Suas mãos eram ásperas, as unhas sempre manchadas de fluido hidráulico. Por 4 anos, ela manteve os Apaches vivos naquele deserto. Antes disso, havia trabalhado em Black Hawks na Alemanha. Seu trabalho não era voar, era garantir que outros pudessem. Essa era a regra, uma linha divisória escrita em política e reforçada pela hierarquia. Mecânicos consertavam, pilotos voavam. Mas o que ninguém sabia era que Mia crescera em uma casa onde o zumbido das turbinas e o cheiro de combustível de aviação faziam parte da infância. Seu pai, o capitão Daniel Torres, fora piloto da Força Aérea calmo, destemido, o tipo de homem que uma menina acreditava poder tocar o sol e voltar rindo. Ela se lembrava de sentar no colo dele aos 6 anos, observando-o guiar o manche de um simulador, as telas azuis brilhando no quarto escuro. Ele deixava que ela segurasse o comando, ensinando suas pequenas mãos a puxar suavemente e nivelar o horizonte. O céu, dizia ele, sorrindo, é o único lugar onde se pode ser verdadeiramente livre. Aos 12, ela ficou diante de um caixão coberto por uma bandeira em vez de um simulador. Falha no motor, baixa altitude sem chance de recuperação. Ele morreu fazendo o que amava, diziam, como se isso tornasse a perda mais lógica. Mia não chorou. Apenas olhou para o distintivo negro de piloto dobrado em suas mãos e sussurrou uma promessa. Se ele morreu no céu, eu vou viver lá. Aos 18, ela se alistou. Superou todos os testes acadêmicos, navegação, resistência a avaliações, até o exame de vista. Seu olho esquerdo ficou 3/4 de dioptria abaixo do padrão. Uma linha embaçada demais. O avaliador balançou a cabeça e carimbou seu arquivo desqualificada. Ela apelou 2 vezes, ambas negadas. Então se adaptou. Se não podia voar, dominaria tudo que permitia aos outros voar. Tornou-se a melhor mecânica de qualquer linha de voo. Em poucos anos, podia desmontar um H-64 Apache até a estrutura e reconstruí-lo antes que o resto do turno encontrasse panos limpos. Conhecia cada mangueira, cada circuito. Conseguia perceber um rolamento de rotor de cauda defeituoso apenas pela vibração que deixava no chão do hangar. Os pilotos zombavam. Garota da graxa diziam, mas sempre queriam sua assinatura antes da decolagem. Eles não sabiam que após seus turnos noturnos, ela ia ao depósito atrás do setor 4,
onde alguém havia deixado um simulador de voo antigo dos anos 90. Tela cinza fantasma, almofadas rachadas, etiquetas gastas por gerações de trainees. Ela ligava os ventiladores barulhentos, deslizava para o assento e passava horas praticando sequências de voo, decolagens, sustentação, desligamentos de emergência, falhas de energia. Ouvia a voz do pai na memória dos controles e sorria através do cansaço. No armário dela, embrulhado numa velha sacola de lona verde, ela guardava seu distintivo prateado de piloto amassado. A gravação havia desbotado, mas se você o inclinasse na direção certa da luz, ainda dava para ler Captain D. Torres Fly Safe. Ela o carregava todos os dias como uma armadura. Quando a base estava silenciosa, ela o segurava nas palmas das mãos e sussurrava quase uma oração. Ele morreu lá em cima. Um dia eu vou viver lá. Ninguém sabia do simulador das horas de treino secretas do distintivo que nunca saía do bolso. Achavam que ela era apenas a mulher quieta que fazia os helicópteros ronronarem de novo até aquele amanhecer em que o céu pegou fogo. Mia estava acordada há 22 horas seguidas, terminando a substituição de uma turbina no Apache número 734. Os novos motores gêmeos brilhavam sob a nova carenagem. O ar do deserto já marcava 100 degraus, embora o sol mal tivesse subido no horizonte. Ela apertava o último parafuso quando o primeiro morteiro acertou a parede leste. A explosão sacudiu o hangar. Ferramentas caíram das prateleiras e rolaram pelo concreto. Gritos encheram o ar. Entrada de fogo. O segundo e o terceiro projétil caíram como passos artilharia andando que se aproximava da linha de voo. Pelas portas do hangar, ela viu fumaça preta torcendo o lado do depósito de combustível. 2 Apaches não passavam de ruínas fumegantes. Rotor empenado vidro da cabine estilhaçado espalhado pela areia. Um havia recebido um impacto direto no compartimento de munição. O outro ardia com tanto calor que o ar se distorcia acima dele. Sirenes gritavam. O bate-papo no rádio dissolveu-se em caos sinais de chamada coordenadas pânico. Relatórios começaram a chegar veículos inimigos se aproximando rápido. A menos de 3 quilômetros. Mia se virou para o único helicóptero que ainda não havia sido tocado pelas chamas. Seu Apache matrícula 734 ainda brilhava sob as luzes do hangar. Totalmente abastecido, totalmente armado, sistemas alinhados e impecáveis. Então, a porta lateral se abriu de repente. O tenente-coronel entrou atravessando a poeira, olhos enlouquecidos, mas calculistas. O uniforme tinha metade chamuscado pela fumaça. Ele segurava um rádio em uma mão e a arma na outra. Comando aqui é Hawks Nest atual, ele rosnou. Temos tropas encurraladas a 2 milhas ao norte, solicitando cobertura aérea imediata. Temos algum piloto de Apache na base, algum ao menos estática crepitando. Então, uma voz exausta e fina. Negativo. Hawks Nest. Todos os pilotos qualificados estão em voo ou nas tendas médicas. Você não tem tripulação pronta para voo? Murmurou o coronel entre os dentes. Ele vasculhou o hangar. Dezenas de mecânicos atônitos olhavam para ele. Alguém aqui com experiência de voo? Ninguém se moveu. A guerra gritava lá fora. Lá dentro, havia apenas o zumbido do silêncio. O pulso de Mia rugia mais alto que os morteiros. As palavras do pai vieram de novo. O céu é o único lugar onde se pode ser verdadeiramente livre. Ela pensou nas telas rachadas do simulador. Pensou nas milhares de horas de faz de conta que passara pairando, disparando, pousando. Pensou nos soldados que esperavam ao norte, homens com quem havia comido na noite anterior. Sua mão subiu antes que ela percebesse. Eu posso pilotar. Todas as cabeças se viraram para ela. O coronel piscou. Sargento Torres, disse ele. Você é da equipe de manutenção. Você não é certificada para voo. Não, senhor. Eu não sou. Ela engoliu em seco, voz firme, apesar do tremor nas mãos. Mas trabalho em Apaches há 4 anos.
Conheço essa máquina melhor do que qualquer um aqui. Rodei todos os diagnósticos, testei todos os sistemas de armas. Sei como ela responde e como soa. Eu posso pilotar. Um dos colegas técnicos, o sargento-chefe Kowalski, balançou a cabeça. Mia, um simulador não é a coisa real. Você nunca chegou a voar de verdade. Ela assentiu uma vez. Eu sei, mas agora eu sou tudo o que vocês têm. O coronel a encarou por um instante, tentando medir coragem contra a consequência. Lá fora, outra explosão caiu perto. Estilhaços sacudiram as portas do hangar. Poeira desabou em chuva. Se você causar a queda daquela aeronave, sargento, disse ele devagar, você enfrentará um conselho de guerra. Se eu não a elevar, senhor, respondeu ela, encontrando o olhar dele, aqueles homens vão morrer. Ele fechou os olhos por um bate-papo enquanto outra detonação rolava sobre eles. Quando ele os abriu de novo, o rosto dele havia se endurecido. Cada linha dizia que ele fizera as pazes com um risco que poderia arruinar sua carreira, mas salvaria dezenas de vidas. Faça-o decolar, sargento, disse ele. Isso é uma ordem. Mia não esperou que ele reconsiderasse. Agarrou o capacete da bancada e correu. As botas soavam contra o concreto, enquanto os refletores piscavam lá em cima. O calor do lado de fora atingiu como uma parede. Ela escalou a asa de apoio do Apache, agarrou a alça e puxou-se para dentro da cabine. As luvas estavam escorregadias de óleo. O pulso trovejava nos ouvidos, e ainda assim o assento parecia estranhamente familiar, exatamente como o velho simulador que a treinara em segredo. Seus olhos vasculharam os painéis, os dedos encontrando interruptores por instinto, o manche entre os joelhos, o coletivo à sua mão esquerda, os pedais sob as botas. Tudo o que ela aprendera alguma vez, cada zumbido de hélice, cada promessa sussurrada, conduziu àquele momento. Os controles eram exatamente como no simulador, o manche cíclico, o coletivo, os pedais. Ela enfiou a mão no bolso e puxou uma fotografia dobrada. Era vincada e desbotada às bordas gastas de tanto manuseio. A imagem mostrava um jovem com macacão de voo ao lado de um Huey, a mão apoiada no nariz, o capitão Daniel Torres. No canto inferior, com grafite, a sua própria caligrafia de anos antes, 5 palavras para o pai que voava. So I could dream. Ela colou a foto no painel de instrumentos bem acima do altímetro, onde haveria durante todo o voo. As mãos dela moveram-se pelos interruptores e botões acionando a sequência que memorizara anos atrás. A unidade auxiliar de potência ligou. As turbinas começaram a girar. As pás do rotor rodaram devagar no começo, depois mais rápido, até virar um borrão. Acima da cabeça dela, a voz do tenente-coronel crepitou no fone mecânica. Ou não, você é nossa única cobertura aérea, indicativo Grease One. Mia olhou mais uma vez para a foto do pai. Então apertou os controles. Respirou fundo. Copiado Grease One decolando. O Apache levantou do chão e Mia sentiu o estômago cair. Aquilo não era nada parecido com o simulador. Toda a aeronave vibrava com potência crua. O manche era mais sensível do que ela imaginara. Os pedais exigiam mais força. O ruído era avassalador. Um rugido profundo que ela sentia no peito. Por um instante, o pânico piscou na mente, e se ela não conseguisse, e se caísse, e se toda a base a visse fracassar? Então ela olhou para a foto do pai colada no painel. Para a terra, o pânico desapareceu. Ela passara 4 anos preparando-se para aquele momento. Ela conhecia aquela máquina. Ela puxou o coletivo suavemente, aplicou o pedal direito para contrabalançar o torque, e empurrou o manche para frente. O Apache subiu rumo ao céu em chamas atrás dela. No solo, todas as pessoas no hangar pararam o que faziam e saíram para observar. Ficaram em silêncio enquanto a mecânica que consertava seus helicópteros pilotava um pela primeira vez. O tenente-coronel ficou de braços cruzados, o rosto indecifrável. O sargento-chefe Kowalski balançou a cabeça devagar e murmurou algo entre os dentes. Ninguém sabia se aquilo era coragem ou insanidade. Mia nivelou a aeronave a 500 pés
e inclinou-a rumo ao nordeste na direção das coordenadas dadas pelo tenente-coronel. O deserto estendia-se abaixo plano marrom e vazio, exceto pela fumaça negra que subia da base atrás dela. O coração batia forte. As mãos escorregavam de suor dentro das luvas. O sistema de mira estava ativo. As armas estavam quentes. Ela estava voando. Um helicóptero de ataque de 50 milhões alas, 100 horas oficiais de voo, indo direto para uma zona de combate. O rádio crepitou. Hawks Nest actual, comboio inimigo, avistado a 2 milhas ao norte, rumo 045, múltiplos veículos armamento pesado. Tropas amigas no solo estão sob fogo e não conseguem avançar. Autorizada a engajar. As mãos de Mia apertaram-se no manche. Hawks Nest tem o visual nas posições inimigas. Agora ela podia vê-los 5 veículos movendo-se em fila pelo deserto, levantando nuvens de poeira. 2 caminhões técnico com metralhadoras pesadas montadas nas carrocerias. 3 veículos maiores que pareciam transportar morteiros ou foguetes. Ela ativou o sistema de mira e o visor montado no capacete acendeu com miras verdes. Tinha testado o sistema 100 vezes em solo. Nunca o tinha disparado no ar. Selecionou os foguetes Hydra 70 e travou o alvo no veículo da frente. O dedo pairou sobre o gatilho. Era aquilo. Era real. Se errasse, o inimigo saberia que ali havia um helicóptero e revidaria. Se acertasse, teria acabado de matar pessoas. A voz do pai ecoou na cabeça. O céu é o único lugar onde se pode ser verdadeiramente livre. Ela apertou o gatilho. O foguete rasgou o ar, deixando um rastro branco de fumaça e fogo. 2 segundos depois, o veículo da frente explodiu numa bola de fogo laranja. O segundo veículo desviou e parou. Mia fez uma curva brusca à esquerda, voltou para outra passagem e disparou de novo. Outro acerto. O comboio começou a se desintegrar. Veículos dispersando-se em direções diferentes. O rádio explodiu em vozes Grease One, impacto direto. Acabou de destruir o veículo de artilharia líder. A voz do tenente-coronel cortou o canal. Grease One, continue acertando onde nossas tropas estão sendo atacadas. Hora de recuar. Mia sentiu uma descarga de adrenalina. Entrou o Apache numa curva fechada e alinhou-se com o terceiro veículo. Mas antes que pudesse disparar um alarme de advertência, gritou em seu headset: trava de míssil. Alguém no solo possuía um míssil superficiar e acabara de travá-la. Ela reagiu por instinto. Acionou o botão das contramedidas e atirou o Apache num mergulho brusco à direita. Flares saíram atrás dela, iscas incandescentes rodopiando pelo ar. O míssil prendeu-se numa das iscas e detonou 50 metros atrás. A onda de choque sacudiu tudo. Os alarmes do helicóptero tocavam em desespero. A aeronave estremeceu. Então, ela sentiu uma vibração de trituração no rotor de cauda. Algo estava errado. Conferiu os instrumentos do rotor de cauda RPM, oscilando. O míssil não a atingira diretamente, mas estilhaços deviam ter danificado algo. O helicóptero ainda voava, porém lento. Os controles estavam pesados. O rádio crepitou de novo. Grease One, você está soltando fumaça. Qual é a situação? Mia rangeu os dentes. 4 anos consertando helicópteros ensinavam-lhe exatamente o que estava errado. O rolamento do eixo de transmissão do rotor de cauda estava falhando. Ela tinha talvez 10 minutos antes que travasse completamente e perdesse todo o controle direcional. Podia voltar para a base agora e tentar pousar em segurança ou terminar a missão. Olhou para o painel, para a foto do pai, para as palavras que escrevera a lápis aos 18 anos: For Dad who flew, so I could dream. Ela abriu o rádio. Hawks Nest, aqui, é Grease One. Danos no rotor de cauda, mas ainda estou no ar. Posso completar a missão. Negativo, Grease One. Retorne à base imediatamente. Essa é uma ordem. Mia ignorou a ordem. Girou o Apache e travou nos veículos restantes. O som de trituração aumentava.
A vibração piorava, mas ela não deixaria aqueles soldados no chão não, enquanto ainda pudesse combater. Disparou os últimos foguetes. Mais 2 veículos explodiram. O comboio inimigo estava destruído. Ativou a metralhadora de 30 mm e fez rajadas de supressão. Traçantes subiam do solo em sua direção, mas ela já se movia zigue-zagueando à esquerda e à direita, tornando-se um alvo difícil. O rádio ganhou vida em comemoração. Grease One, o inimigo está rompendo contato. Nossas tropas estão se movendo para um local seguro. Você conseguiu. Mia permitiu-se um pequeno suspiro de alívio. Em seguida, virou o Apache danificado de volta à base. O rotor de cauda agora urrava. Os controles mal respondiam. Ela voava só com habilidade e vontade, amaciando a aeronave degrau a degrau, enquanto a unidade aparecia à vista. Viu toda a tropa fora observando sua aproximação. Chegou baixo e devagar, lutando contra os controles a cada segundo. Os esquis de pouso tocaram com força. O helicóptero ricocheteou uma vez e depois assentou. Cortou os motores e as pás começaram a desacelerar. Por um instante ela ficou sentada na cabine respirando com dificuldade, as mãos trêmulas. Então alcançou cuidadosamente, descolou a foto do pai do painel de instrumentos, dobrou-a e a guardou de novo no bolso. Saiu da cabine e desabou no chão, as pernas quase não a sustentaram. Tirou o capacete. O rosto estava coberto de poeira, suor e fuligem. O tenente-coronel caminhou até ela, a expressão rígida. Sargento Torres, o senhor desobedeceu uma ordem direta de retorno à base. Mia ficou em posição de sentido. Não pediu desculpas. O rosto do tenente-coronel amoleceu. Ele levantou a mão num gesto de continência. E salvou 43 vidas. Toda a base explodiu em aplausos. Soldados gritavam, vibravam, entoando o indicativo dela. Grease One, Grease One, Grease One. Mia apenas ficou ali exausta demais para sorrir. Tocou o bolso onde guardava a fotografia do pai e sussurrou tão baixo que ninguém mais ouviu. Voamos, pai. Finalmente voamos. Se você acredita, coragem é agir quando ninguém mais o faz. As lâminas do rotor pararam por completo. O vento do deserto soprou pela pista carregando poeira e cheiro de combustível queimado. Mia estava ao lado do Apache danificado, o macacão de voo escuro de suor. Centenas de soldados formavam um semicírculo em torno do hangar, observando-a. Ninguém se mexia. Ninguém falava. O tenente-coronel caminhou devagar até ela, as botas estalando no cascalho. O rosto era difícil de decifrar. Quando chegou a 3 passos, olhou-a nos olhos. Sargento Torres disse em voz alta o suficiente para todos ouvirem. Você violou os regulamentos de voo. Pegou uma aeronave sem certificação adequada. Desobedeceu uma ordem direta para retornar à base. Mia manteve-se firme sem desviar o olhar. Sim, senhor. O tenente-coronel fez uma pausa, depois ergueu a mão num gesto de continência firme. E salvou toda esta base. O silêncio quebrou-se. Todos os soldados explodiram em aplausos e gritos. Correram até ela batendo-lhe nas costas, apertando-lhe a mão, erguendo-a nos ombros. Ela ouvia o indicativo ser repetido sem parar. Grease One, Grease One. O sargento-chefe Kowalski sorria tanto que parecia que o rosto ia se partir. Até os médicos que tratavam os feridos num canto do hangar pararam para aplaudir. Mia sentia-se sobrecarregada. Nunca havia estado no centro das atenções daquele jeito. Sempre fora a silenciosa, a mecânica nos bastidores, a pessoa que ninguém notava. Agora todos a olhavam como a uma heroína. Ela não se sentia uma heroína, apenas cansada. Em poucas horas a notícia espalhou-se além da base. O relatório do incidente foi registrado e enviado pela cadeia de comando. Na manhã seguinte, já estava no comando central. À tarde, sobre a mesa de um general de 2 estrelas no Pentágono. O general leu o relatório 3 vezes e ordenou uma investigação completa. Queria saber como uma sargento de manutenção sem horas oficiais de voo conseguira pilotar um Apache em combate. Queria saber por que lhe permitiram decolar.
Queria saber se aquilo fora uma violação de protocolo ou um ato de necessidade. A investigação durou 2 semanas. Advogados militares voaram da Alemanha para entrevistar todos na base. Analisaram as gravações da câmera do capacete de Mia. Examinaram os registros de manutenção. Consultaram seu arquivo pessoal e descobriram as inscrições negadas nas escolas de voo de anos atrás. Interrogaram-na durante 8 horas seguidas, repetindo as mesmas perguntas. Por que achou que podia voar? Onde aprendeu? Alguém ajudou. Queria provar algo. Mia respondeu a tudo com honestidade. Falou sobre o pai. Falou sobre o velho simulador esquecido no depósito. Disse que nunca quis quebrar as regras, mas quando chegou o momento, não havia escolha. Alguém precisava voar e ela era a única que podia. Os pilotos que assistiram à gravação ficaram em silêncio. Quando terminou, um major com 20 anos de experiência balançou a cabeça lentamente. Ela voou como quem faz isso há anos, disse. Cada manobra impecável. O jeito como controlou aquela falha no rotor de cauda. Não sei se eu teria feito melhor. Outro piloto, um capitão, recostou-se na cadeira. Ela não voou seguindo o protocolo, disse. Voou com o coração. A investigação terminou com uma audiência formal. Mia foi convocada a comparecer a uma sala de conferências onde 3 oficiais se sentavam atrás de uma longa mesa. O oficial superior, um coronel de cabelos grisalhos e o peito coberto de medalhas, olhou para ela por cima dos óculos de leitura. Sargento Torres, disse ele. Você colocou este comando numa posição muito difícil. O que fez foi imprudente, não autorizado e completamente fora dos limites do regulamento militar. Mia ficou em posição de sentido. Manteve os olhos fixos à frente. Esperava ser dispensada com desonra. Esperava perder tudo. O coronel continuou. Mas o que você fez também salvou a vida de 43 soldados americanos que teriam morrido sem apoio aéreo. Você agiu com coragem, habilidade e altruísmo. Ele fechou a pasta à sua frente. Este conselho decidiu que nenhuma ação disciplinar será tomada. Mia piscou. Não tinha certeza se ouvira direito. O coronel levantou-se. Além disso, Sargento Torres, você está oficialmente recebendo uma designação honorária de piloto em reconhecimento por suas ações em condições de combate. Você não será certificada pelos canais normais, mas o seu indicativo Grease One será registrado oficialmente nos arquivos desta unidade. Está dispensada. Mia prestou continência, a garganta apertada. Não conseguiu falar ao se virar para sair. O coronel acrescentou mais uma coisa. Torres, seu pai, teria se orgulhado de você. Ela parou, olhou para ele pela primeira vez desde o ataque. Permitiu-se sorrir. Obrigada, senhor. 6 meses depois daquele dia no deserto, a sargento Amélia Torres estava diante de uma sala de aula em Fort Rucker, Alabama. O local estava cheio de mecânicos de helicóptero vindos de bases de todo o mundo. Sentavam-se em fileiras, cadernos abertos, observando-a com curiosidade e um toque de ceticismo. Ela não era uma general. Não era uma piloto condecorada com anos de combate. Era uma mecânica que havia voado uma única missão, mas essa missão havia mudado tudo. A lição que ensinou naquele dia não era sobre pilotagem. Era sobre algo mais profundo. Disse que o exército tem regras por um motivo e que essas regras mantêm as pessoas vivas. Mas também explicou que às vezes no meio do caos, o manual não tem resposta. Às vezes quem salva todos não é quem se espera. Às vezes é a pessoa silenciosa no canto, aquela que vem se preparando em silêncio, aquela em quem ninguém acreditava. Contou-lhes sobre o pai, sobre o exame de visão que a desclassificou da escola de voo, sobre o velho simulador esquecido no depósito e as milhares de horas que passara aprendendo a pilotar uma máquina que acreditava nunca tocar. Disse que preparação não é apenas seguir uma lista de verificação, é amar algo tanto que você não consegue evitar aprender tudo sobre aquilo, mesmo achando que jamais terá a chance de usar. Um dos alunos levantou a mão. Era jovem, talvez com 22 anos, com a mesma energia nervosa que Mia tivera quando se alistou pela primeira vez. Sargento, perguntou ele,
E se nós não formos bons o bastante, e se treinarmos, e ainda assim falharmos quando mais importa? Mia olhou para ele por um longo momento e respondeu: Então vocês falham. Mas pelo menos tentaram. A única coisa pior do que fracassar é nunca ter coragem de tentar. Quando a aula terminou, o oficial de treinamento a chamou de lado. Era o tenente-coronel Whitman, o mesmo homem que lhe dera a ordem de decolar naquele dia no Iraque. Ele havia sido transferido para os Estados Unidos para chefiar o novo programa de mecânicos de voo de emergência, um curso criado para treinar equipes de manutenção em operações básicas de voo em caso de falta catastrófica de pilotos. Mia era sua principal instrutora. Você sabe, disse Whitman, quando dei aquela ordem, achei que estava mandando você para a morte. Achei que teria de escrever uma carta à sua família explicando por que deixei uma mecânica sem treinamento pilotar um helicóptero de 50 milhões de dólares em combate. Mia sorriu. Eu pensei o mesmo, senhor. Whitman balançou a cabeça. Mas você não hesitou. Simplesmente fez o que precisava ser feito. Ele fez uma pausa. Esse é o tipo mais raro de coragem. Na parede da instalação de treinamento havia uma fotografia. Mostrava uma mulher de macacão de voo parada ao lado de um helicóptero Apache, a mão apoiada na asa lateral. Abaixo da foto, dentro de uma pequena vitrine de vidro, havia um distintivo de piloto prateado, gasto e arranhado. A gravação dizia Captain D. Torres Fly Safe. Ao lado, um distintivo mais novo brilhante com outras palavras gravadas Sargento Torres Grease 1. Abaixo da exibição, uma placa de latão com uma única frase: Ela consertou o pássaro. Depois, o fez voar. Todo mecânico que passava por Fort Rucker via aquela fotografia. Alguns paravam para ler a história. Outros não. Mas todos aprendiam a lição mesmo sem perceber. A lição era simples. Você não precisa de permissão para estar pronto. Não precisa de um título para ser capaz. Só precisa se importar o bastante para se preparar. E quando o momento chegar, precisa ter coragem para dar um passo à frente. Mia ainda carregava a fotografia do pai no bolso. Às vezes, tarde da noite, quando a base estava silenciosa, ela a tirava e olhava para ela. Passava o dedo sobre as palavras desbotadas, escritas a lápis For Dad Who Flew, So I Could Dream, e então sussurrava para o ar vazio do mesmo jeito que já havia feito dezenas de vezes antes. Estamos voando, pai. Finalmente estamos voando.